Queridos irmãos, queridas irmãs, então, no livro, dando sequência no vídeo 629, penas temporais. E hoje, no livro dos Espíritos, nós vamos para a questão 989, que é a última pergunta dessa mensagem. Depois nós vamos passar para expiação e arrependimento. Então Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, não sejam positivamente más. É engraçado que o que Kardec está querendo dizer aqui, por exemplo, pessoas às que, então nós sabemos que pessoas a que seria o mesmo dizendo assim, existe pessoas, entendeu? É como se fosse a tradução assim, ó, pessoas a que. Então, traduzindo, seria mais ou menos assim, ó. Existe pessoas que, se bem não sejam positivamente más. Mas aí a gente tem que analisar essa questão. Porque eu vou ler a pergunta para você até o fim. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que as cercam. Que consequências lhes advirão disso? Então, nós sabemos, nós temos noção a respeito dos caracteres, das qualidades daquela pessoa, das índoles da pessoa, da moral, do intelecto, das qualidades daquela pessoa. Então, existem pessoas que isso não é julgamento, isso é um estudo. Mas existem pessoas que, se você procura uma qualidade positiva, você entendeu? Você não encontra naquela pessoa. Não é desfazendo, gente, isso é um estudo e não é também julgamento. Se você procura uma qualidade positiva, você não encontra. Porque é o mesmo aqui, ó. Pelos seus caracteres, todos os que as cercam, que consequências lhes advirão disso? Pessoas a que, se bem não sejam positivamente, mas tornam infelizes, mas tornam infelizes pelos seus caracteres, no caso aqui, pelas suas más qualidades, tornam infelizes pelos seus caracteres,
todos os que as cercam, que consequências lhe advirão disso? Então veja bem, vamos por partes, com todo respeito. Mas um traficante, né? Um traficante, ele não só auto se destrói, como também ele destrói a vida de todos aqueles que ele alicia, né? Uma pessoa que possui um bar, é óbvio que a pessoa, por falta de conhecimento das leis divinas, essa pessoa, positivamente, essa pessoa não é uma pessoa má, né? Mas ela torna infeliz a vida das outras pessoas pelos seus caracteres, todos os que os cercam. A pessoa que tem um bar, que possui um bar, a pessoa, por falta de conhecimento das leis divinas, ela não sabe a desgraça que ela está cometendo na vida das pessoas e na vida dela mesma espiritualmente. Porque, com todo respeito, 90% que se vende num bar praticamente é contrário às leis divinas. É só você observar. Existe bar que vende exclusivamente bebida e cigarro. E essas pessoas que promovem esses bailes, esses lugares onde eles vivem só do baile, né? Essas pessoas que são donas desses estabelecimentos de baile, essas pessoas que são donas de prostíbulos. Então, a pessoa pode não ser uma pessoa assim, entendeu? Como está escrito aqui, ó. Pessoas a que, se bem não sejam positivamente, mas tornam infelizes. Ela pode não ser uma pessoa positiva, mas torna infelizes pelos seus caracteres, pelas suas más qualidades. Enquanto já existe aqueles bons caracteres, existe também aquelas que são detentoras de maus caracteres. Então, quantas pessoas são detentoras de maus caracteres? Quantas pessoas que você se aproxima-se dessa pessoa e, pelo fato dos maus caracteres dela, obviamente, gradativamente, essa pessoa vai te afundando, vai te destruindo devagarinho, sem que você perceba.
E isso é o que mais existe na Terra. E é interessante que esse é um processo assim, tão sutil, tão perceptível, você entendeu? Imperceptível, que as pessoas não conseguem detectar. Não conseguem detectar o princípio. Porque uma que vem dos caracteres. E os caracteres, eles são sutis. Na mesma hora que os caracteres são positivos, eles já se tornam negativos devido ao desequilíbrio psíquico, o desequilíbrio mental, o desequilíbrio dos pensamentos, a falta de higienização mental, o desequilíbrio moral, ou o equilíbrio moral, ou o equilíbrio intelectual, cultural, ou o desequilíbrio cultural e o desequilíbrio moral, intelectual, cultural. Como se diz o ditado, é uma faca de dois gumes. Corta dos dois lados. Então, por isso que o processo é imperceptível. Se a pessoa não estiver centrada, obviamente, a pessoa se afunda sem perceber que o convívio com aquela outra ou com aquelas outras pessoas é que a levaram ao fundo do fosso. Se a pessoa não estiver equilibrada, ela vai parar no fundo do fosso. E isso acontece muito. Isso acontece muito. Porque por detrás desse processo material, por detrás desses caracteres, né? Existe os fatores provatórios, expiatórios, existe os resgates, existe as cobranças de débitos, desculpe, de débitos do passado. O que quase sempre ali o indivíduo não percebe, mas ele ali se encontra em meio a um emaranhado tão grande que ele não consegue perceber. São raros aqueles que conseguem perceber a tempo. A maioria não consegue perceber. A maioria não consegue perceber que ele se encontra em meio a uma imantação, em meio a uma fantasia, a uma ilusão, levados por esse, por aquele, imperceptivelmente, a pessoa mesma pode ter se entregado através do fanatismo, através da ilusão das paixões materiais, das paixões carnais, né? Da paixão da carne,
do desejo da carne, das ilusões da carne, né? Daquela embriaguez da fantasia, do egocentrismo, a pessoa não percebe. E quanto menos espera, ele, pelo fato de conviver, é óbvio que não podemos julgar 100%, porque aquele indivíduo, ele, como se diz o ditado, ele se meteu naquela enrascada porque ele quis também. Por isso que no esmiuçamento nós podemos classificar como um emaranhado. Então, os bons espíritos respondem a Kardec da seguinte forma: inquestionavelmente, né? Inquestionavelmente. Não há como, né? Não é como você ficar questionando isso, questionando aquilo. Isso é inquestionável. Essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas. Expiarão tudo aquilo que fizeram e que fizerem ao outro, aos outros, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram. Isso que é difícil. Isso que é terrível. Tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram. É o caso do processo da imagem incessantemente. 24 horas esse indivíduo terá à sua frente a imagem daqueles que ele o infelicitou, que ele enganou, que ele iludiu, que ele mentiu, que ele matou, que ele roubou. Você entendeu? Olha só para você ver que processo. Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado com os nossos atos, com as nossas atitudes. Porque responderemos depois, nas próximas existências. Quer ver só? Valendo-lhes isso por uma exprobação, né? Que é uma reprimenda, né? Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Deu para você entender agora? Valendo-lhes isso por uma exprobação, né? Uma reprimenda, uma admoestação, né? Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Então, todos esses que levam as pessoas a passar por certos tipos de sofrimento, de escassez, né? Onde as pessoas perdem tudo. Muitas pessoas perdem aquilo que ele
Não imaginaria perder famílias inteiras, uma sociedade, a humanidade, leis, quando são criadas, sem o conhecimento da sociedade. Quando a pessoa ela é roubada não só na questão financeira, mas quantos milhões de roubos existe? Roubo do direito de expressão. Você sabia que isso é um roubo? A humanidade é roubada no direito da não expressão, do não direito de reclamar os teus direitos. Então, o esmiuçamento vai muito longe, mas apenas uma pinceladazinha. Aí você pode me dizer, mas o que você está comentando é o que encontra-se na questão 989? Sim, questão 989. É o esmiuçamento. É o outro lado. É aquilo que as pessoas não conseguem raciocinar. Porque você imaginaria que existe milhões de formas de assalto, de roubo? Não, né? O roubo dos direitos que as pessoas têm de se manifestar. O roubo dos direitos do ser humano. A proibição, a inibição, quando você deseja mais que as leis impostas não lhe permite que você avance além. E se você subestima aquelas leis criadas pelas trevas, pelo anticristo, obviamente você é punido. Então, por isso que aqui os bons espíritos estão dizendo: valendo-lhes isso por uma exprobação, depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Então, gente, quantos milhões de políticos, de delegados, juízes, promotores, advogados, médicos, doutores, professores, pessoas inteligentíssimas, escritores, espíritas, outros religiosos que existem em todas as outras seitas, em denominações religiosas, que agiram contrário às leis de Deus, que enganaram a humanidade, que enganaram os seres. Quantos milhões desses seres hoje encontram-se morando embaixo dos viadutos das metrópoles, na condição de mendigos, andando pela rua na condição de andarilhos, mas que em vidas passadas foram seres importantíssimos na terra, mas que abusaram do poder que tinham em mãos naquele momento. Passaram por cima das leis, até da lei da terra.
Só que não conseguiram passar por cima das leis divinas. Não conseguiram passar por cima das leis divinas. Por que não conseguiram? Porque se encontram naquelas condições, ali embaixo dos viadutos, vivendo como mendigos pela rua, transtornados. Esse transtorno, essa neurose que eles vivem, é da consciência pesada dos maus atos cometidos contra a humanidade, contra a sociedade, enfim, contra todo mundo. Olha só para você ver. Essas neuroses, esses transtornos, esses distúrbios, é lógico que se manifesta no sistema neurológico, físico. Porque o corpo físico é o reflexo do perispírito, onde se encontra registrado todo aquele desequilíbrio, aquela desobediência, aquelas transgressões praticadas na vida passada. Por isso, quem hoje está praticando esses deslizes tem que tomar muito cuidado, porque na próxima existência retornarão ao corpo físico nas mesmas condições que esses hoje encontram-se dormindo embaixo dos viadutos aqui na Terra, na condição de mendigos. Vamos para o próximo vídeo.